Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao curso de atualização e atendimento pré-hospitalar da Emergência 1 Treinamentos. Eu sou René Cleide Souza e estou aqui para contribuir com esse crescimento. Espero de verdade que você se aprofunde ainda mais nesse tema de urgência e emergência. Eu sempre digo que urgência e emergência é para todo mundo, porém nem todo mundo é para urgência e emergência. Ser socorrista, como uma frase mesmo aqui diz, é uma tarefa nobre. Então, socorrista, socorrer é uma tarefa nobre, não é para todo mundo, tá? Essa função de ser socorrista requer dedicação, requer aí o empenho da parte do profissional. Por isso, eu estou aqui com essa aula introdutória do curso, espero que você goste, estou aqui para contribuir com esse aprendizado, tá? Então, assim, socorrista, socorrer é uma missão nobre, então não é para todo mundo. Se você foi escolhido para ser socorrista, você tem essa tarefa nobre, tá? E eu coloco assim nessa introdução esse títulos: grandes poderes, grandes responsabilidades. Socorristas do atendimento pré-hospitalar, né, devem aceitar a responsabilidade de prestar um atendimento ao doente o mais próximo possível da perfeição. E isso não pode ser obtido com conhecimentos insuficientes do assunto. Pessoal, isso aqui está descrito, tá, no PHTLS, na 8ª edição, logo nas primeiras páginas. E eu acho isso super bacana e é relevante quando diz que nós precisamos ter conhecimento suficiente para desempenhar bem a função do socorrista, tá bom? Então assim, eu separei aqui 3 elementos necessários para se tornar um profissional de APH, um socorrista de sucesso. Isso, 3 elementos que não podem faltar. São eles: conhecimento, habilidade e atitude. O chá, né? Então a partir de agora todo mundo no chá: conhecimento, habilidade e atitude. É preciso saber, entender sobre o teu embasamento teórico-científico. Por isso que é preciso atualizar, estudar. Por isso que o curso de atualização da Emergência 1 veio aí para dar esse embasamento teórico-científico para a habilidade, para o procedimento que você vai fazer. Então assim, conhecimento é preciso, é essencial, é fundamental. Assim como a habilidade. Conhecimento sem habilidade não resulta num bom atendimento. A habilidade é o jeito de fazer o procedimento, e esse jeito de fazer o procedimento, a técnica, ela precisa estar embasada, protocolada em algum lugar. Então, é preciso ter, em primeiro lugar, o conhecimento sobre tudo isso. E a atitude de querer estar ali, né? A atitude de começar a estudar, de se tornar um profissional renomado, de destaque. É preciso ter atitude. Então assim, eu separei eles como os 3 elementos necessários para se tornar de fato um profissional de excelência, tá bom? Então é preciso essa parte de separar ali um tempo para atualizar, sim, tá? Eu coloquei aqui também a necessidade de atualizar. A ciência está sempre evoluindo e ajuda-nos a comprovar ou não a adequação da forma como atendemos no APH. Devemos rever de forma crítica tudo o que fazemos. E eu coloquei que as práticas mudam à medida com que vamos aprendendo. Os protocolos mudam, pessoal. As verdades mudam, os protocolos também. E é preciso estar sabendo de tudo que acontece no PHTLS, no ATLS, no ACLS, no BLS, para que a gente consiga dar uma assistência correta e adequada para cada caso encontrado. Tá bom? Coloquei aqui, tá bom? Fornecem a base para a confiança no atendimento. Coloquei aqui as referências, principais referências de urgência e emergência, tá? A nível internacional, nacional e internacional. Então isso, pessoal, o PHTLS, que é o trauma no pré-hospitalar, o ATLS, que é voltado para o intra-hospitalar e para médico, tá? O BLS, porte básico de radiologia, o ACLS, porte avançado em cardiologia, salvamento aquático, instituído pela Sobrado, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Tudo isso são princípios, é o protocolo. E isso deve ser destrinchado por nós, todos os socorristas devem conhecer os tais protocolos, porque isso nos dá confiança para atender. Por isso que eu trago isso aqui como fornece a base, tá bom? Da confiança do socorrista. Nesse slide aqui eu trago assim, uma pergunta: qual o grande objetivo no atendimento pré-hospitalar? Você já parou para se perguntar qual o objetivo de estar realizando procedimentos,
fora do contexto hospitalar. Então, qual seria o grande objetivo no APH? Para responder essa pergunta, vamos entender então o que vem a ser atendimento pré-hospitalar. E aqui tem uma descrição, uma definição, que o APH, pessoal, é o conjunto de procedimentos técnicos realizado no local da emergência e durante o transporte da vítima, visando mantê-la com vida estável, evitando o agravamento das lesões existentes e fornecendo um transporte rápido e adequado até um serviço de referência. Então veja que a APH, esse atendimento fora do contexto hospitalar, é um conjunto de procedimentos técnicos que nós realizamos fora do hospital, no local da ocorrência em via pública, seja dentro da residência do doente, enfim. Eu realizo procedimentos técnicos no local durante o transporte, tá bom? Então, se eu estou no transporte e estou com uma vítima de atendimento, de trauma, em cardiologia, enfim, e durante o transporte essa vítima evolui, eu devo proceder com a pedida para o meu condutor, para o motorista, parar a viatura, e ele vai parar no local seguro, com, né, tudo direitinho, para que a gente possa intervir, reavaliar, intervir na condição do doente. Então, o transporte é importante, tá bom? Então, a definição de APH é isso, tá? Quando a definição trata aqui de transporte rápido e adequado. Então, não é que eu tenho que sair com essa ambulância passando por pau e pedra, furando aí os sinais, né, vermelho. Não, tá aqui adequado. Adequado é com segurança, tá bom? Saber que a ambulância ela tem os seus cuidados, o condutor sabe disso, que deve transportar a equipe, toda a equipe, mais a vítima, com segurança, respeitar as normas de trânsito, enfim. E aí eu separei aqui, pessoal, alguns atributos, atributos do socorrista, tá bom? Aquele que deve estar presente na pessoa do socorrista. Primeiro, ter o conhecimento técnico e a capacidade para oferecer atendimento necessário. Então eu preciso atualizar, eu preciso ler, preciso rever algumas coisas, tá bom? Segundo tópico aqui, aprender a controlar suas emoções, ser paciente com ações anormais ou exageradas daqueles que estão sob situação de estresse. Ora, nós vamos atender na rua, em via pública, dentro das residências, em condições diferentes de clima, de horário. E aí todo aquele pessoal que está em volta do acontecido e do doente ali, eles estão envolvidos em uma energia de estresse, de aflição, de nervosismo, e nós como socorristas devemos nos comportar, né, como tal, uma postura profissional, né, e chegar ali e fazer o terceiro tópico, que é ter capacidade de liderança para dar segurança e conforto ao paciente. Então, não só ao paciente, eu devo chegar ali e passar essa postura, essa confiança para todos que estão em volta do doente. Então, cheguei ali, calma, pessoal, tudo bem? A gente chegou, eu sou socorrista, nós somos do SAMU, nós somos do bombeiro, nós somos do resgate e nós estamos aqui para ajudar. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Pronto, eu consegui passar com a minha postura profissional, segurança e conforto para o doente e também para os populares que estão ali. Vamos só. Importante também é saber, tá? E eu pergunto aqui, o que é suporte básico de vida? Saber que a gente está ali para dar o suporte, o primeiro atendimento, o suporte básico de vida. Aí eu pergunto, o que é o suporte básico de vida? Você já se perguntou isso também? Tá? Então vamos lá. O que é o suporte básico de vida? Conjunto de medidas utilizadas para restabelecer a vida de uma vítima. PCR, parada respiratória ou trauma. Então eu sempre digo que suporte básico de vida seria o mínimo, porém o necessário para se dar para um doente, para uma pessoa que teve um mal súbito, que teve um mau dia, que teve um problema de emergência. Tá? 2 ali. Com o objetivo de recuperar a vítima para uma vida comparável à que tinha previamente ao acontecido. Então, pessoal, o suporte básico de vida ele é necessário, é primordial, é fundamental que todos os socorristas saibam ofertar e realizar de maneira correta o suporte básico de vida, identificando cada problema e tratando de acordo com o protocolo, tá bom? Isso se faz necessário. Mas aí eu sei que o suporte básico de vida é aquele que deve se dar de forma correta, mas
Quais os tipos de suporte de barra de vida? Existe diferença entre eles? Tá, então vamos ver quais os tipos de suporte de barra de vida. São basicamente 3 SBVs distintos. O primeiro é o suporte básico de vida em cardiologia, relacionado basicamente com as mortes súbitas, no exemplo de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. E para esse suporte básico de vida, tá, que é do mal súbito cardíaco, eu trato utilizando o protocolo lá, o CAB, o CAB, né, com o CABDE, tá bom? Que é compressão, abre via aérea, ventila, desfibrilação e a exposição da vítima. Então eu estou com o SBV em cardiologia. O segundo é o suporte barra de vida no trauma, que não necessariamente esteja em PCR, tá? Eu trato ele com o ABCDE do trauma, né? Então, trago aqui o terceiro. O suporte barra de vida no trauma, a maioria conhece e vê isso na maioria dos cursos de APH, falando do ABCDE. Uma coisa que não pode ser confundida, e eu já tive participante, aluno nas turmas que falaram que já fizeram um curso anteriormente, e o colaborador falou que o protocolo ABCD mudou para CAB, né? CAB-DE. E eu falo que esse é um erro, né? Falar isso para uma turma e não relacionar isso com a mudança, a diferença, na verdade, do suporte barra de vida. Que ele falou, CAB, tá em cardiologia, trauma não, trauma continua ABCDE, nunca mudou e nunca vai mudar. Acredito eu que não, tá bom? Suporte barra de vida no afogamento, tá bom? Afogamento que é considerado como trauma, né? Um tipo de trauma, porém com diretrizes particulares, instituída pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, nosso saudoso Dr. David Spillman, tá? Que representa bem a Sobrasa no Brasil. Que coisa boa. O protocolo do afogado, do atendimento, do suporte básico do afogado, é brasileiro, é instituído pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, pelo saudoso Dr. David Spillman. Coisa boa demais. Então, pessoal, vejam que são 3 suporte básico de vida distintos em cardiologia, tá? Que é o BLS, no trauma, que está aí o ABCD do trauma, e no afogado, tá? Então, são 3 basicamente. Eu trago para vocês aqui as principais causas de mortalidade na sociedade. Tá? É interessante de saber desses dados e saber que, em primeiro lugar, continua aí, né, como principal causa de morte no mundo, as doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares ocupa a primeira cadeira, seguindo do diferente tipo de câncer. E terceiro lugar, trauma. Quarto, doenças respiratórias. Então, trauma está em terceiro lugar no ranking mundial, tá, como principal causa de morte na sociedade. Mas o que vem a ser esse famoso trauma? O que é trauma? O que é trauma, pessoal? Trauma é um problema de saúde pública, né? No contexto mundial, ele aparece em terceiro no ranking ali, como causa de morte. No Brasil, aqui ó, é a segunda causa de morte em geral no Brasil. É a primeira causa de morte em indivíduos entre 11 e 40 anos de vida. Além de matar, deixa um grande número de pessoas incapacitadas, na maioria jovens. E eu coloquei uma observação: trauma pode ser evitado pela sociedade, tá? Através das campanhas, né, educativas, a gente pode sim evitar. Tem alguns dados estatísticos que diz que cerca de 50% dos traumas, dos acontecidos, poderiam ser evitados né, com prevenção. Então, trauma ocupa a segunda causa de morte no Brasil. Importante. Tá, e o tempo, pessoal? Sobre o tempo de atendimento, né, eu trabalho no SAMU há 10 anos, a gente trabalha com um ponto importante lá, que é o tempo-resposta. O que é o tempo-resposta, René Clay? O tempo-resposta é o tempo que eu levo até atender a ocorrência, o chamado, tá bom? E o que eu sei desse tempo de resposta? E qual a importância desse tempo? Tá? Eu coloco aqui que o tempo é individual para cada um. Então, cada paciente, cada vítima, cada acontecido tem um tempo individual, tá? E o tempo-resposta no SAMU é que quanto menor o tempo de atendimento, maiores são as chances de sobrevida. Na verdade não é isso, não é
não é para o SAMU, a gente tem isso para o SAMU, mas em todo atendimento de emergência, o tempo-resposta, o tempo é importante, pois quanto menor for o tempo de atendimento do caso, maiores são as chances de sobrevida. Quanto maior for o tempo percorrido do acontecido até alguém chegar para atender esse doente, quanto maior esse tempo, quer dizer, a perca de tempo, né, na verdade, maiores são as chances do doente evoluir com sequelas, né, no seu prognóstico, ou até mesmo vir a perder a vida por conta do tempo, né, que foi muito tempo sem atendimento, sem que ninguém chegasse ali. Então, assim, o tempo é individual para cada um. Eu coloquei aqui a famosa hora de ouro, que a gente conhecia, a hora de ouro, que foi substituído, atualizada para período de ouro. Então, quando que começa? O que é isso? O período? Quando inicia a lesão, inicia-se a hora de ouro, que agora foi atualizada para o período de ouro. No momento em que aconteceu, já está contando esse período de ouro, tá bom? Até que alguém consiga ligar para o serviço de resgate de emergência, tá bom? Até que a equipe colhe essas informações, que o serviço, na verdade, colhe as informações e a equipe chegue até o local. Tudo isso está envolto ali, o período de ouro. E o tempo é individual para cada doente. Durante esse período, pode acontecer de a equipe chegar no local e aqui, ó, número 1, óbito imediato. Pode acontecer? Sim. A equipe chegou, infelizmente, eu tenho um óbito imediato. Sinais, assim, incompatíveis com a vida, não tem mais o que fazer. Pode acontecer, sim, dentro desse período de ouro. 2, paciente, pessoas que sobrevivem ao trauma, mas morrem em mim, ou seja, estou ali realizando procedimento, faço manobra de abertura via aérea, enfim, punciono uma veia, inicio o tratamento, mas morre em mim durante o meu procedimento. 3, sobrevive ao trauma, mas morre em transporte, tá? Acontece, inclusive isso já aconteceu comigo durante meus plantões, também no SAMU. 4, sobrevive ao trauma, mas morre no hospital, né? Pela lesão, pelo potencial que essa lesão tem, entendeu? Então morre no hospital, consequência do trauma. E também, ali na parte 5, sobrevive ao trauma e se recupera. É o que a gente mais espera que aconteça. Que sobreviva ao trauma e que esse doente, essa pessoa, se recupere. Tá? Mas para isso é preciso ter um bom atendimento, recebido um bom atendimento por uma equipe treinada, atualizada. Isso faz uma grande diferença. Tá bom? Tá, Reneclei, no atendimento, o atendimento primário, eu vi que na emergência existe uma coisa chamada atendimento inicial, o atendimento primário, o primeiro atendimento. Né? Então eu separei assim, para ter uma visão geral da coisa, o atendimento primário. Né? É preciso, antes de realizar, pessoal, qualquer atendimento de emergência, antes de realizar qualquer que seja a natureza do atendimento de emergência, primeira coisa a se lembrar é de avaliar a cena. A avaliação da cena está sempre ali em primeiro lugar, antes que o socorrista adentre em qualquer situação de emergência. Depois de que a cena esteja segura, né, eu estou seguro comigo mesmo, então a segurança pessoal, né, segurança pessoal do socorrista, a minha integridade física, eu estou seguro comigo mesmo, eu estou usando equipamentos de proteção individual, a cena está segura, eu vou atender. E aí entra ali o atendimento inicial. O que vem a ser o atendimento inicial, pessoal? O atendimento inicial acontece no primeiro contato socorrista-vítima, onde eu vou procurar por problemas que ameaçam a vida do doente. Tá? Então são situações agudas que ameaçam a vida do doente. Então identifiquei uma parada respiratória, isso é uma condição aguda que ameaça a vida do doente, sim, então eu vou tratar isso. E aí embaixo eu coloquei aqui, eu vou tratar com o protocolo. Então tem aqui o ABCDE, que é do trauma, o CAB, que é do cardiológico e do afogado. Uma coisa que eu sempre coloco nas minhas aulas é uns mnemônicos, né? Um macete da emergência. Então tá aí o primeiro deles, tá? E bem importante. Basta você lembrar que em qualquer atendimento
eu devo fazer ITR. Identificar o problema, tratar o problema e reavaliar o problema, saber se melhorou a condição, tá? Sim ou não. Então, em todo atendimento, façam ITR, identificar o problema, tratar o problema e reavaliar o problema. Identifiquei um sangramento na perna esquerda do doente. Identifiquei um sangramento, vou tratar. Curativo, compressivo, pressão direta, tá? Reavaliar. Parou o sangramento? Sim ou não? Sim, parou o sangramento. Faço bandagem com atadura e vou preparar o doente para o transporte. Tá bom? Identifiquei o problema. É uma parada respiratória. Tratamento, ventilação de resgate. Reavaliar. Cada 2 minutos verifica pulso. Né? Apresenta sinal de reanimação? Sim ou não? Pessoal, vejam que esse macete é show de bola. O ITR é top. Identificar, tratar e reavaliar. Mnemônico, tá? Mnemônico na emergência. ITR. Espero que vocês todos consigam lembrar disso. Aqui eu coloquei um algoritmo do atendimento de urgência e emergência. Na verdade aqui, pessoal, veja que está uma sequência do atendimento. Como que deveria acontecer o atendimento de urgência e emergência. Na primeira tarja aqui na nossa esquerda, tem aqui trauma, setinha para baixo. Então assim, eu costumo dizer no trauma, aconteceu o problema, trauma. Segundo, avaliação primária, ou seja, eu vou identificar problemas que ameaçam a vida do doente. Terceiro, reanimação, que é o tratamento. Dei o tratamento, pessoal, repare que na reanimação existem 2 setas. A de baixo, quando o paciente está estável, depois que tu deu a reanimação, o tratamento, o paciente melhorou, continua, né? Está melhorando com a condição, com o procedimento que tu fez, estável, aí eu parto com a segunda avaliação secundária, uma coisa mais minuciosa. Eu vou fazer uma entrevista, perguntar se o doente tem alergia, se ele fez algum tratamento, enfim, avaliação secundária. Se o doente, o paciente, a vítima, recebeu o tratamento, a reanimação, e mesmo assim ele continua ruim, continua piorando o seu quadro, né, hemodinâmico, enfim. Ele é classificado como um doente instável e precisa ser transferido imediatamente. Então, veja lá, transferência, tratamento definitivo, que é para o hospital de referência mais próximo da ocorrência. Tá bom? Então, existem 2 tipos de condições depois que eu dou o meu tratamento, depois que eu faço a reanimação. O paciente se apresenta estável, melhorado, ou pior, que continua piorando. E aí existe essa diferença ali. Ou seja, no paciente instável, eu não posso perder tempo com entrevista ou atrasando a ida para ele, a ida dele até o hospital de referência. Exemplo, um doente politrauma que tem suspeita de hemorragia interna, choque hipovolêmico hemorrágico, né, do tipo hemorrágico. O paciente não apresenta nenhum sangramento externo visível, mas ele apresenta sinais clássicos de choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. Acabou de sofrer um acidente, um acidente de trânsito, quando um anteparo bateu ali, uma colisão. E aí o paciente, a pessoa te apresenta pálido, descorado, sudoreico, pele fria e pegajosa, frequência cardíaca aumentada, pede por água, né, quer sede. Então ele apresenta sinais clássicos de choque hipovolêmico hemorrágico. Esse doente, o tratamento dele definitivo é no hospital. Mas eu preciso ter dado já aqui na reanimação o tratamento inicial do choque, que é acesso venoso periférico de grosso calibre, iniciar a infusão de líquido cristalóide, né, com soro lá, de preferência o ringue lactato, fisiológico, enfim. Oxigênio para o paciente ir ao hospital. Tá bom? Então esse aqui seria a sequência que seria correta para todo e qualquer atendimento de urgência e emergência. O que mais temos por aqui? As prioridades, que eu chamo de prioridade vital em qualquer atendimento de emergência. Eu costumo até falar assim. Então lá, o que é prioridade? Quando eu abordo o doente, quando eu abordo a pessoa, a prioridade é A, via aérea, B, respiração, C, circulação e hemorragia. Então eu preciso olhar as condições no meu paciente da via aérea. Via aérea, nariz e boca. Livre, liberado, pérvia, sim ou não?
Entendeu, pessoal? Então é prioridade a via aérea. Letra B, de boa respiração, ventilação, a oxigenação está adequada, a perfusão, né? A respiração, a ventilação. Então, letra B, pessoal, o paciente respira sim ou não? Sim, o paciente respira. Como que está o padrão respiratório? Eu vou avaliar a qualidade do padrão respiratório. Está normal? Está normal. Está diminuído? Está aumentado? Não, ele não respira. Pô, então, se não respira, lá na identificação, eu identifiquei uma parada respiratória. Não, ele respira normal, somente gasping. Não, então isso é classificado como não respira também. E na letra C, de circulação e controle da hemorragia, eu verifico o pulso. Tem pulso? Sim, tem pulso. Como é que está a qualidade do pulso? Hemorragia? Tem hemorragia sim ou não? Sim, tem hemorragia. Fecha a hemorragia. Não tem hemorragia, não tem pulso. Opa, parada cardíaca. Se ele não respirava no B, parada cardiorrespiratória. E assim, eu classifico essas 3 condições como prioridade vital. Aquilo que eu preciso observar, identificar precocemente, tratar precocemente, mais precocemente ainda. Se eu conseguir identificar algum problema nesses 3 pontos, via aérea, respiração, circulação e hemorragia, eu consigo dar de fato o suporte básico para que essa pessoa consiga viver, sobreviver, e aí eu estou fazendo de fato então o meu papel de um bom socorrista. Tá bom? Pessoal, eu espero muito, muito mesmo ter contribuído, né, com essa aula, ter trago assim uma visão ampliada do que é urgência e emergência e da importância que ela nos traz, né? Como que a urgência e emergência deve ser compreendida, interpretada por cada um de nós, que é preciso dedicação e empenho para ser um bom socorrista e dar o atendimento decente para cada doente, para cada caso encontrado. Bom, pessoal, essa é uma frase que eu deixo em todas as minhas aulas, palestras, tá? Que eu acho super legal, espero que vocês gostem também. Diz assim: ninguém é nada sozinho, e se queremos fazer algo grande, importante, que nos traga orgulho, precisamos fazer em equipe. Alcançar o sucesso com um esforço coletivo é muito mais prazeroso. Essa frase é fantástica, por isso que eu sempre busco contribuir o máximo que eu posso para enriquecer o conhecimento de todos vocês quando o assunto é urgência e emergência. Grande abraço, bom estudo, se tornem, e eu sei disso, que com certeza os melhores. Parabéns, grande abraço, René Cleide Souza.